Bem, eu queria falar um pouquinho recordar um pouquinho meu casamento com minha esposa. Casamos muito novos. Minha esposa teve filho com 21 anos. Hoje a maioria das mães já espera um pouquinho. E eu sempre brinco que a gente faz o seguinte: quem casa não pensa. Então um jovem, por exemplo, vai casar para os seus 21 quando não pensa. Quando começa a pensar, lá para os 22, 23, aí ele vai casar lá para os 29, 30 anos. E hoje em dia quase todo mundo está pensando, então está deixando lá para frente. E os filhos já chegam mais tarde. Então já vem os filhinhos mais tarde. Mas nós, os mais velhos, um pouquinho, eu passei dos meus 50, eu estou com 58. Então nós já tivemos nossos filhos e eu estou louco pelos meus netos, né? Fico louquinho. Meus 3 filhos já casaram e estou aguardando os meus netos. Mas é interessante que, se você olhar na Bíblia, se a gente ver aqui, eu queria falar um pouquinho sobre uma mãe. Essa mãe, ela estava com 70 anos, mais ou menos, e ela já não podia ter filhos. 70 anos é muito, uma idade já bem avançada. E Deus tinha prometido para o marido dela que o marido dela e a família, eles seriam pais de uma numerosa nação. E ela então tenta resolver o problema. E ela oferece a sua empregada, a sua moça, a sua ajudante, como esposa para o marido, para ter um filho dela. Não era plano de Deus aquilo. E ela então passa o tempo, o menininho já estava grande, e quando ela estava com seus 90 anos, Deus manda 3 homens ali na casa dela. E ela estava numa tenda, o seu esposo recebendo aqueles 3 homens que na realidade eram servos de Deus. E eles então dizem o seguinte: você vai ser pai, a sua esposa Sara vai ter um filho. E Sara, ouvindo isso dentro da cabana, da barraca, começa a rir. Ela riu no seu íntimo, dizendo: eu já sendo velha, idosa, eu posso ter filho? Isso não pode acontecer. E o anjo disse: você vai ter filho. 1 ano depois, ela estava com um menininho. E ela deu o nome daquele menininho de Isaac. E o nome, ela deu esse nome porque ela disse o seguinte: Deus me deu motivo de riso, de alegria. Filhos são motivos de alegria. Eu sei que alguns falam que é tormento, mas para todos ele deveria ser de fato motivo de alegria. Lembro uma vez que eu estava num acampamento, nós fazemos um acampamento chamado Acampamento do Bem, e eu gosto de vez em quando de lembrar disso. Eu estava falando naquele acampamento para as crianças que são de orfanatos e de situação de pobreza. Eu estava falando sobre a importância da família, do pai e da mãe. E a minha filha então me chamou do lado e falou o seguinte: pai, o senhor vai falar de pai, de mãe para esses meninos? Esses meninos são maltratados pelos pais. E tinha um menininho lá que o bracinho dele era todo queimado de toco de cigarro. E a minha filha falou o seguinte: mas o senhor não pode falar de pai e de mãe para esses meninos. Como é que o senhor vai falar sobre família para eles? Eles foram abandonados e desprezados. Eu disse o seguinte para ela: minha filha, eles têm que aprender o que é certo, porque um dia eles vão ser. E se eu não ensinar para ele, quem vai ensinar? Como é que eles vão ser lá na frente? Eu tenho que ensinar o que Deus planejou e qual o propósito de Deus. E aí, qual o maior exemplo? O maior exemplo é o que Deus deu para a gente. Mãe e pai. São pessoas que amam, pessoas que se dedicam, e pessoas que saem deles exatamente um grande milagre. Essa mulher então disse o seguinte: Deus me deu motivo de riso. Depois, mais à frente, esse casal então, eles vão à frente para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Mas Deus fala assim: não, eu não quero o sacrifício do seu filho, eu vou dar o sacrifício do meu filho por vocês. Que Deus abençoe vocês, pais, mãe, e que vocês possam sentir
sempre as nossas orações. Aqui no Mackenzie nós lembramos de orar pela família, a importância da família. Eu sei que em muitos lugares, infelizmente, com tristeza, esse dia não está sendo comemorado. Infelizmente. Mas graças a Deus que aqui nós temos essa liberdade de dizer: mãe, nós louvamos a Deus por sua vida e porque vocês tiveram um milagre. Eu falei antes um pouquinho sobre o grande milagre que é ser mãe, ter filhos. Pais, o segundo semestre espera vocês. Nós vamos comemorar o Dia dos Pais. É claro que nós poderíamos falar todos os dias são dias das mães, dos pais, mas nós temos essa separação, mas nós louvamos a Deus pela família. E a nossa oração sempre, todos os dias, que Deus fortaleça cada vez mais a família, porque se a família estiver bem, a sociedade vai bem. Vamos orar. Obrigado a Deus.